Num dos seus artigos, você fala que em 1950, um agricultor alimentava cerca de 16 brasileiros na cidade. Em 2020, passou para 200 pessoas. Verdade. Primeiramente, bom dia, Joyce, bom dia, ministro Aldo Rebelo, a deputada federal Silvia, o Rafael aqui representando a academia. Eu queria começar dizendo o seguinte: a deputada Silvia usou uma palavra muito interessante, essa questão de preservação. E a gente precisa, eu estava comentando no café, junto com o deputado Aldo Rebelo, que nós precisamos contar um pouco melhor a história do agronegócio, contar melhor a história da Amazônia. Nós temos lá na Amazônia, o deputado Aldo tem falado muito sobre isso, a questão da mina de Autazes. O Brasil ele usa, em média, 45, 47 milhões de toneladas de fertilizante e apenas 6 são produzidos aqui no Brasil. O restante todo ele é importado. Então veja que coisa interessante. Quem é muito ativo nessa área, por exemplo, aqui no Brasil, é a Noruega. Eu acho que a gente tem, que é o principal doador do nosso Fundo Amazônia. Eu acho que a gente tem que começar a contar um pouco o que se passa na Noruega. Veja, eu estive recentemente na Noruega. E primeiro, o dado mais recente da Noruega é que um agricultor na Noruega ele recebe 60% da sua renda em subsídios públicos. Ou seja, o agricultor norueguês ele é basicamente um funcionário público do governo da Noruega. Se a Noruega estivesse realmente preocupada com o meio ambiente, ela pararia com esse subsídio. Porque se você precisa de alguém com esse nível de subsídio na Noruega, significa que ele não é eficiente. Ele está usando um recurso que poderia ser usado aqui no Brasil, menos terra, produzindo um alimento mais barato, mas ela ainda continua subsidiando esse agricultor na Noruega. E, aliás, não custa relembrar, e a gente se esquece, por exemplo, o Fundo Amazônia, ele vem desses recursos do Fundo Soberano da Noruega, que é um fundo que foi constituído com o quê? Com a exploração do petróleo. Se fala muito na energia verde, e nessa última viagem que eu fiz, Joyce, interessante, nos últimos 10 anos, a Oil Change International, que trata dessa questão do petróleo, considerou a Noruega o mais agressivo explorador de petróleo europeu. Eles estão liberando novas licenças de novos poços de petróleo. Ele tem um poço gigantesco agora chamado de Rosebank, que vai começar a funcionar em 2027. E os cálculos dessa entidade dizem o seguinte, que essas novas licenças, quando entrarem em operação, vai aumentar em 60 vezes as emissões domésticas da Noruega. E eu estava achando interessante quando eu estava lá em Bergen, que é uma cidade portuária, e os noruegueses se gabam, né, que eles são vikings, eles dominam os mares, eles estão liberando o Oceano Ártico para a exploração de minerais para fazerem as baterias dos carros elétricos, baterias das placas solares e assim por diante.